Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala. Você pode participar também pelo Twitter, @GenteQueFalaAM, pelo WhatsApp, é São Paulo 11 974012235, e um telefone que fica à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, economista José Aníbal, que é membro da Executiva Nacional do PSDB. Prazer tê-lo aqui, Zé Aníbal. Prazer. Olha, eu estava ouvindo você falar aí, não tem como não ver, né? WhatsApp, Face, Twitter, rádio, todas as redes sociais, mídias modernas. Eu vou me ver às 6 da tarde de novo. Será ótimo. Também conosco o advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor. Arthur Rolo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zé Copé, ainda mais com uma bancada como essa tão seleta. Por que não seguiu o direito eleitoral? Não, na verdade, o que aconteceu? Eu segui o direito eleitoral e o direito administrativo, só que eu dou aula de direito do consumidor, então acabei também enveredando por essa área. Só que para ficar no outro extremo do meu pai, ele ficou como especialista em direito eleitoral, mas eu faço direito eleitoral também, direito administrativo. Também conosco, Éder Xavier da Trombeta, que é vereador em São Caetano do Sul. Prazer tê-lo aqui, Éder. Muito feliz de estar aqui, porque o Éder Xavier da Trombeta, quando vem aqui, nem precisa trombetear muito. Lá na minha região, no ABC, em São Caetano do Sul, todo mundo fala, você esteve lá no programa. Então, facilita, eu gosto de estar no teu programa, Zé Copé, com essa bancada, lógico. Advogado Marcos Bernardini, que é especialista em processo civil. Marcos Bernardini, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé, é sempre um prazer estar aqui. Hoje com uma banca dessa, né? Extremamente seleta, competente, estou me sentindo muito lisonjeado. Obrigado pelo convite. Olha, São Paulo ainda vive o impacto de um temporal, fortes chuvas que atingiram ontem a cidade, causando estragos, derrubando árvores, alagando avenidas inteiras e afetando o transporte público, com o fechamento de algumas estações da CPTM que acabaram sendo depredadas por passageiros. O temporal causou ainda 2 mortes. Um homem foi esmagado pela queda de uma árvore e outro eletrocutado ao pisar em uma rua alagada com queda de fios elétricos. Quem acompanhou mais de perto isso tudo e pode... Vamos lá? Rolo? Queda de árvore, queda de fio. Tem a questão da política pública, de falta de limpeza de bueiro. Aliás, eu fiquei sabendo que tem uma secretaria na cidade de São Paulo que é responsável aí pelas chuvas de verão e etc. E aí o que acontece? Bueiro entupido, alagamento, mas queda de árvore, queda de fio de energia, falta de energia indiscriminada. Agora o Procon de São Paulo conseguiu uma liminar aí antes de ontem para que a Eletropaulo atenda pelo menos os serviços essenciais, porque a gente teve o caso da maternidade lá em Osasco, que tiveram que fazer ventilação mecânica em um bebê para que o bebê não viesse a falecer. Então, a Eletropaulo não está atendendo, é o caos na cidade de São Paulo, isso é inadmissível, está faltando trabalho da Eletropaulo, está faltando trabalho de limpeza de bueiro, está faltando trabalho da prefeitura também em relação ao monitoramento das árvores, enfim. Todo ano acontece a mesma coisa, esse ano demorou um pouco mais por conta da seca, mas esse cenário vem se repetindo aí pelo menos 10 anos. Quer abordar já o assunto, Zé Aníbal? Quer aguardar-os? Não, posso falar. Você que decide. Então aguarda um pouquinho. Bernardini. Olha, é uma vergonha, né? Aqui em São Paulo, uma das maiores cidades, né, no mundo, nós temos inclusive uma lei, né, já não tão recente, que determina que as árvores sejam reaproveitadas, as árvores são jogadas no lixo, né, no lixão. Não existe uma poda prévia, começou a ventar, os semáforos todos, não é, começam a ficar no amarelo piscante. Eu achei interessante, ontem começou a ventar, eu falei assim, eu vou dar aula, né? Horas antes eu falei assim, eu já vou começar aí. Mas impressionante,
todos os semáforos da Avenida Paulista e próximo ali à região já estavam no amarelo piscante, né? Ou seja, começou a ventar, para semáforo, para tudo, a rua alaga, é um caos, né? E aí, ontem, por coincidência, acabei ouvindo uma entrevista do nosso prefeito, o Kassab. O Kassab, ele anterior, não é? O Haddad, o Haddad. E aí o Haddad falava que a culpa era do Kassab. Não, a culpa é do Kassab. Ou seja, um fica jogando a responsabilidade pelo outro, e aí o Kassab falava que era do anterior, ou seja, nunca a culpa é do prefeito, não é? Nunca é de ninguém. E, na verdade, quem sofre é a população que tem árvore que deveria ter sido podada e não é podada, cai no meio da rua, pessoas falecem, a gente perde patrimônio, perde um monte de coisa. Ou seja, é a população que tem prejuízo por conta dessa situação, e as autoridades públicas que deveriam tomar alguma providência dizem que não podem tomar nenhuma providência. Não, a gente está fazendo o possível, mas sempre faz o possível e não consegue resolver absolutamente nada. Eu achei interessante que ontem, era meio-dia, o Haddad estava dando entrevista e falou assim, não, a gente está fazendo, mas é aos poucos, mas já está há 3 anos na prefeitura e nada resolve, e coloca a culpa na gestão anterior, que também ficou por 2 gestões e não resolveu aquilo que deveria ter resolvido, e a população sofre por isso. Não é bueiro, é tudo. Zé Aníbal. Olha, eu acho que falta prevenção, né? Tem que haver uma ação forte. Lembra de 2010 para 2011, teve muita chuva, muita queda de árvore, muita interrupção de energia. Eu assumi a Secretaria de Energia em janeiro de 2011. E a primeira coisa que eu fiz com relação à distribuição de energia, que é de responsabilidade da Eletropaulo, foi analisar o balanço da Eletropaulo. No balanço da Eletropaulo, eu pude perceber que em 2007, os números são mais ou menos esses. O lucro tinha sido 300 milhões, em 2008, 700, em 2009, 900 a 1 bilhão, em 2010, 1 bilhão e 100, projetado 2011, 1 bilhão e 300. E o serviço era o lucro ascendente e a qualidade do serviço descendente. Empresa sob concessão funciona desde que seja regularizada, haja uma regulação adequada, tendo em vista o consumidor, e que haja uma fiscalização firme. Nós nos preparamos, nós tivemos 3 apagões em 2011 em São Paulo, depois não tivemos mais nenhum. Nós passamos a ter uma relação forte com a empresa no sentido de cobrança e, ao mesmo tempo, de busca de soluções. Em 2012, nós criamos um sistema de prevenção, o Plano de Emergência Verão, que começava a funcionar em agosto. E aí a gente ia vendo quantos eletricistas a mais tinha para atender o período de ocorrências fortes, que é o período de chuva, quantos caminhões a mais. A Eletropaulo chegou a fazer propaganda disso, quantos eletricistas a mais ela colocou e tal. Houve um relaxamento nisso aí, não tem conversa, a empresa segura. Porque o gestor ali está olhando quanto é que vai ser o resultado financeiro. Está precisando voltar para a secretaria, então, né? Você tem que apertar sempre. Nós chegamos a ter uma ação combinada a partir de 2012, Secretaria de Energia, Secretaria de Governo do município, nós propusemos isso, o secretário esteve lá na secretaria comigo, Bombeiros, que é uma instituição fundamental, CET, que liberava os caminhões da Eletropaulo para andar na faixa exclusiva, para poder ter agilidade. Os caminhões eram descentralizados em ocorrências previsíveis, como a que teve ontem, para que eles chegassem mais rápido aos pontos. Enfim, há um trabalho de prevenção que ajuda. De outro lado, precisa enterrar os fios de São Paulo, a fiação. O governo federal... É possível isso? Claro que é. Vários países já fizeram, vários lugares. São Paulo tem pouco, mas tem. A empresa concessionária, ela não tem muita simpatia pela ideia. Que é caro, né? Envolve um custo alto. O problema é que equação vai se montar para poder realizar esse enterramento de fios. Mas veja uma coisa. A Comgás, ela envelopou toda a tubulação de gás da cidade de São Paulo e isso não teve um impacto tão forte no custo do fornecimento do gás, né? Eles enveloparam tudo e estão ampliando. Hoje a Comgás já vai para 1.500.000 consumidores residenciais em São Paulo. Quando eles assumiram, quando a empresa foi privatizada, acho que tinha uns 200.000, 300.000. É possível fazer, mas aí neste caso, tem que se fazer um entendimento com o governo federal. E o governo federal, em matéria de energia elétrica, é o desastre acabado. É a ruína que a gente está vendo aí. Uma presidente que fez uma mudança nas regras do setor, autocraticamente,
não discutiu com ninguém. A mim mesmo ela disse que iria discutir, que haveria um processo de transição. Teve nada. Ela se encantou com a ideia de que ela ia reduzir a conta de luz no Brasil e nos brindou 2 anos depois com a maior conta de luz residencial e industrial, uma das 5 maiores do mundo. Este ano as pessoas vão ter um reajuste, que eu acho um crime contra a economia popular, de 60% a 70%. Mas no final do ano vai chegar a 100%. Com um serviço ruim, né? Com um serviço ruim. Eu acho que isso aí responsabiliza, não sei se criminalmente o quê, a presidente da República, porque o custo disso aí é de 100 bilhões de reais. A barbeiragem gigantesca que ela cometeu no setor de energia. E olha, não tem nenhum indício de que vai mudar, o que é pior. E aí eu fico vendo esse ajuste do Levi, outro dia até chamei de Levizinho, né? Vai fazer ajuste? Qual é o ajuste que você vai fazer? Não tem como cortar esse custeio dessa máquina gorda do governo federal, corrupta, cortar linearmente uns 10%? Está fazendo o quê? Reduzindo... Mas é custeio, esse é absurdo. Não, comissionado, se reduzir comissionado, dá para cortar bastante. Comissionados, etc. Não, ele quer. O que ele está fazendo até aqui? Jogando no lombo do povo brasileiro 60%, 70% de aumento na energia. É um crime isso. É uma brutalidade. Jogando no lombo dos brasileiros esse aumento dos combustíveis. Está aí os caminhoneiros. A operação deles está com resultado negativo. Então não podemos trabalhar. Terceiro, inflação crescendo. A única coisa que ele anuncia que tem como ajuste é algumas mudanças em regras de previdência, sobretudo com relação a pensões, que até agora nem expuseram direito o que é isso. Nos cálculos deles, 18 bilhões. O ajuste que eles têm que fazer é de 80. Então eu estou achando que ela pôs o Levi lá por uma questão de sobrevivência, mas o resto ela manteve o mesmo esquema, pôs na energia. Um ministro que não entende nada de energia, que falou que Deus é brasileiro, etc. O problema não é esse. Eu acho que Deus é brasileiro mesmo, para a gente aguentar tanto desaforo. Mas, enfim, alguém que vai fazer o que ela vinha fazendo. Pôs na Petrobras um funcionário dela que vai fazer o que vinha sendo feito. Manteve no BNDES o Luciano Coutinho. Que mudança que tem? É só o Levi que está ali dizendo, não, eu tenho um ajuste. Cadê o ajuste, Levi? Vai cortar? Cortar onde? Nessa máquina gorda, flácida do governo federal. E não fazer o facilitário. Joga no lombo do trabalhador. Imagina, conta média do Brasil, 60, 70 reais por mês de eletricidade. As pessoas vão pagar 120, 130. Isso tira a renda do trabalhador, 600, 700 reais ao longo de um ano, para uma população que tem um ganho médio de 1.500 reais. É um absurdo isso. Tem que rever isso, eu já falei com o pessoal no parlamento. Com a inflação que está acontecendo. Com a inflação que está acontecendo. Então são dois, eu acho aqui, prevenção, melhorar a prevenção, melhorar sempre, fiscalização forte sobre as empresas que têm a competência de fornecer poda de árvore todo o tempo, gente distribuída para fazer os atendimentos. Nós conseguimos fazer uma coisa importante, senão o resultado seria pior. Foram instalados 3.000 relógios inteligentes, que são religadores. Se for só uma árvore pequena, um galho de árvore que cair na fiação, o relógio desliga, mas o religador automático consegue religar. Não precisa uma equipe ir lá. Isso melhorou muito, né? Mas tem muita coisa mais a ser feita. O problema é fiscalizar, apertar, cobrar e ação conjunta com o governo municipal e com Corpo de Bombeiros, etc. E, de outro lado, é enterramento, mas enterramento precisa ter uma decisão que não é só no âmbito estadual, é uma decisão nacional. A Agência Nacional de Energia Elétrica, o governo federal, tem que participar disso. Enquanto não acontece, nós vamos continuar tendo os problemas que vimos ontem, que realmente é terrível para a população, oferece um adicional de cansaço, de estresse. Aí vira quebra-quebra, né? Infelizmente, né? Que é muito ruim. Éder, os problemas de São Paulo se confundem com os de São Caetano e vice-versa. Então, essa chuva toda, tudo que nós tivemos ontem em São Paulo, São Caetano muitas vezes vive por extensão. Aliás, a população de São Caetano que mora lá e trabalha cá, ou aqueles que moram cá e trabalham lá, viveram todos esses problemas ontem. É verdade. Ontem nós tivemos um problema grave. Ficamos lá umas 3, 4 horas sem poder ilhados, né, em São Caetano. Mas, Zé Copé, eu vi aqui na mesa
uma série de detalhes, informações, comentários no seguinte sentido. Uma presidente que muda a lei de forma onisciente, onipotente, onipresente, sem conversar. MP, medida provisória? Medida provisória. Quer dizer, sabe, Zé Aníbal, é o seguinte, eu estou achando assim, olha, eu vou tirar tudo do povo, eu guardo bastante dinheirinho aqui, depois quem quiser, vem conversar comigo pelo BNDES. Bom, então eu ouvi mudança de lei de forma onisciente pela presidente. Ouvi aqui ventilação mecânica num bebê. A falta de estrutura para limpar os bueiros, etc. Né? A administração pública, um atual administrador jogando a culpa no outro. Sabe, para ficar longe do Rivotril, acho que eu vou fazer aqui, tentar brincar um pouquinho aqui. Quero fazer o cupim. Quero falar sobre cupim, então, Zé Copé. Esse cara dá cupim nas árvores, as árvores caem. Mas acho que tem cupim na mente de certas pessoas. Deve ter cupim em tudo quanto é lugar nesse país. Então, nós estamos precisando, Zé Aníbal, pessoal, nós estamos precisando um pouquinho. Acho que é um cara que... Como é que é aqueles que matam cupim, aquele inseticida, como é que é aquilo? Dedetizador. Quem vai dedetizar esse país não é os políticos só. É verdade. É o povo. Aqui, eu vi um negócio interessante, que era assim, olha, 2/3 da população é uma multidão, segue grito, não é, seu Lula? 1/3 pensa, mas 1/3 desunido. Então, talvez precisa sofrer muito com a cupizaiada para esse 1/3 se unir. Quem sabe está chegando a hora. E essas coisas não continuarem acontecendo. Porque se não tem jeito, que dê jeito, nós temos que ficar esperando. Então, a única coisa é esse povo bom que nós temos reagir. Parece que está chegando a hora. Zé Aníbal, no final do ano você participou aqui do Gente que Fala tal, e naquele período havia fortes comentários e tudo mais, acusações da participação do Zé Aníbal em esquema de corrupção e tudo mais. Agora o Supremo Tribunal Federal arquiva essa investigação. O nome envolvido também era do Rodrigo Garcia. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui com esse... Só vou fazer uma correção rápida. Zé Aníbal, só uma coisinha aqui. Aí tem 3 advogados, não é isso? Não. Aqui 3, eu talvez tenha me expressado erroneamente aqui. Não é isso. É o seguinte, eu já disse... deixar bem claro para quem está nos vendo que foi o Supremo Tribunal Federal, não foi qualquer lugarzinho que arquivou isso não, né? Faça a retificação, por favor. Não, eu não estava envolvido, não era coisa do que eu estava envolvido nesse esquema de corrupção. O que aconteceu foi que o Estado de São Paulo publicou em novembro de 2013 uma folha de papel sem autoria, dizendo o nome de vários políticos que estariam sendo beneficiados pelo cartel de trens e metrôs de São Paulo. No mesmo dia eu publiquei uma nota muito contundente dizendo que aquilo era uma infâmia, uma calúnia e que eu ia tomar todas as medidas necessárias para tirar isso a limpo. O próprio cidadão que se atribuía a delação, um tal de Everton, que era ex-diretor da Siemens, aliás, ontem a Siemens, o presidente da Siemens me mandou uma carta muito simpática e tal, dizendo que jamais houve alguma coisa da Siemens com relação a mim, enfim. Mas o fato é que o próprio delator, suposto delator, e é ele mesmo, o tal de Everton, negou, falou, não fui eu que fiz isso. Bom, aí nós chamamos o ministro na Câmara. Eu reassumi o mandato. Eu estava como secretário de Energia e fui inquiri-lo lá. Aí ele teve que abrir o jogo. Porque no primeiro momento eles disseram que o CAD é que tinha pego isso. Não. Ele abriu o jogo da seguinte maneira. Ele disse que em maio de 2003, o Simão Pedro, deputado estadual do PT de São Paulo, que é secretário do Haddad, esse prefeito que nós temos aí, levou na casa dele esse pedaço de papel. E disse, olha, ministro, eu recebi isso aqui e tal, eu tenho acompanhado esse negócio de cartel, de trem, de metrô, e eu acho que talvez isso aqui pudesse ajudar na investigação que está sendo feita pela Polícia Federal. O ministro, que é um sujeito tão crédulo, né, ele pegou aquilo ali, isso ele contando lá na Câmara, isso foi em maio de 2013, e levou para o gabinete dele em Brasília. Aí nós perguntamos, mas o senhor não registrou que recebeu esse papel? Não registrei. Mas como não registrou? O senhor pega um papel anônimo, falso, que o senhor vazou, eu disse isso lá e estou reafirmando aqui, ele vazou isso, ele ficou 6 meses com esse papel guardado.
Prenderam os mensaleiros no dia 16 de novembro. No dia 21 de novembro, o Estadão soltou o papel. Aí ele atribuiu, isso é um trabalho de inteligência de jornalista. Nada, ele vazou. Os mensaleiros tinham sido presos, ele vazou aquilo para jogar lama em vários políticos da oposição. Eu questionei duramente. Depois, inclusive, esse Simão Pedro já foi num programa aqui e disse: não, eu nunca pedi para o ministro para ele levar o papel. Eu apenas dei para ele. E o ministro lá na Câmara disse: não, ele me pediu para trazer e colocar na Polícia Federal. Coisa de fabricante de dossiê, de aloprados. Pronto. Não tem o diretor da Polícia Federal, nos mesmos dias, disse: olha, não tem nenhuma pessoa com fórum privilegiado político nesse inquérito da Polícia Federal. Mas aí aparece uma nova inquirição do delator. E nessa nova inquirição, como por milagre, ele repete o nome de todos aqueles que estão naquele papel anônimo. Eu ouvi falar. E insiste com o juiz aqui de São Paulo, com a procuradora, para que esse papel vá para Brasília. Tanto o juiz como a procuradora disseram: olha, o juiz disse: olha, o que tem aqui é fragilíssimo. E a procuradora disse: não cabe enviar isso para Brasília. Mas a pressão do delegado de São Paulo, Milton Fornazari, foi: não, tem que mandar, mandou. O ministro Marco Aurélio do Supremo, estamos em dezembro de 2003, manda o papel para o procurador-geral. O procurador-geral fica com o papel um mês, com a delação do cidadão lá, e no começo de janeiro diz: olha, o que tem aqui não dá para estabelecer nenhum procedimento de investigação contra os parlamentares. Só se tiver mais alguma coisa. Parece mais uma inquirição do delator. Aí nessa inquirição, dos outros ele fala genericamente. De mim ele diz o seguinte: em 2005, ele foi orientado pelo Mário Bandeira, que era presidente do CPTM, a procurar o deputado estadual José Aníbal, que ia substituir o deputado Rodrigo Garcia, que tinha sido eleito presidente da Assembleia, ia substituí-lo na Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa. E que ele é que ia armar os esquemas lá com cartel e tal. E, em função disso, o senhor procurador-geral Janot pediu ao Supremo que continuasse a investigação sobre mim e o Rodrigo Garcia. Eu, no mesmo dia, disse que é um atentado contra a democracia aquilo. Por quê? O que o cidadão estava dizendo ali, se o procurador-geral tivesse dado o trabalho no Google, e ele sabia bem que eu nunca fui deputado estadual, ele nunca foi deputado. Isso é uma infâmia. Tudo aqui é mentira. Mas ele mandou para o ministro Marco Aurélio. Eu não quis interromper, mas eu estava querendo que você explicasse quando foi o seu mandato de estadual. Quando é que foi? Eu nunca fui sequer candidato a deputado estadual, e menos presidente de comissão da Assembleia. Mas aí, isso foi em maio, ele mandou. O ministro Marco Aurélio mandou e pediu que fosse feita cooperação jurídica internacional sobre saber se eu e o Rodrigo tínhamos conta no exterior e a inquirição de 4 pessoas. As 4 pessoas foram inquiridas, eu me empenhei profundamente nisso. Aliás, tem 300 e tantos parlamentares, gente com foro privilegiado, no Supremo Tribunal. Eu ouvi de um ministro o seguinte: só tem um que pressiona o tempo inteiro para julgar, é o senhor. E eu eu tinha convicção no que eu estava fazendo. As inquirições foram feitas, o ministro Marco Aurélio mandou o procurador-geral, foi tudo desqualificado. O procurador-geral, em vez de arquivar, em agosto do ano passado, ele desconsiderou as inquirições, ele não fez nenhuma observação sobre as inquirições, e pediu cooperação jurídica internacional aí sobre 2 empresas ligadas a lobistas. O ministro Marco Aurélio levou a voto. Ele e o Toffoli votaram a favor de arquivar. O ministro Barroso disse: olha, o deputado Aníbal, foi muito elogioso a mim, mas não custa dar razão, dar atenção ao procurador-geral e mandar fazer essa cooperação jurídica sobre essas 2 empresas. Não tem nada a ver com essas 2 empresas. E pediu vistas, porque disse que isso podia ter interferência no processo eleitoral, o resultado do julgamento. E quando voltou o julgamento depois das eleições, votou pelo prosseguimento da ação baseado nisso aí. Naquela altura, a Polícia Federal de São Paulo já tinha feito a cooperação jurídica internacional sobre as 2 empresas. E sabia exatamente o que essas empresas tinham pago, para quem, como, de onde veio o dinheiro. Não tinha nada a ver comigo nem com o Rodrigo. Então, por isso, o voto seguinte foi do ministro Fux. Ele disse: olha, isso aqui não tem o menor fundamento. Arquive-se. Então, o que eu disse foi o seguinte, que eu recebi com tranquilidade
Mas que não termina aí. Agora eu tenho denunciação caluniosa contra esse Cardoso, prevaricador. Eu fiz um artigo que saiu na Folha de São Paulo, em que eu digo, imagina o Feijó, o Diogo Antônio Feijó, o Tancredo Neves, o Brossard, o Zé Gregori, recebendo um deputado estadual do partido deles em casa, de chinelão. Ó, tá aqui esse papel aqui, ó, ministro, aqui, ó. Mas não tem assinatura não, ministro, mas tá aqui o nome dos adversários nossos aqui, dá para jogar uma lamazinha em cima deles, né? Imagina se um desses caras transportaria um lixo desse. Esse Cardoso transportou. E ainda disse que não registrou, porque no ministério dele tudo vaza. O papel vazou no dia que foi conveniente a ele. 5 dias depois da cadeia dos mensaleiros. Eu fui até o fim, tenho denunciação caluniosa contra ele, contra esse Simão Pedro e contra esse Everton. E vou até o fim. Por que eu fiz isso? Porque na democracia, o contencioso, o debate, o tensionamento de posições é o que faz a riqueza da democracia, é o que faz a força da democracia. A lama, a difamação, o dossiê de aloprados no qual o PT está se especializando, isso é um desastre para a democracia. Quando eu vejo aqueles cidadãos lá no Rio de Janeiro se manifestando, segundo eles, em defesa da Petrobras, né? Em defesa da roubalheira na Petrobras, e outros se manifestando contra a roubalheira na Petrobras, e os que estão aí apadrinhados pelo Lula saem dando porrada nos absurdo, outros, isso é um desastre. Eu pus no meu Twitter, isso é milícia pré-paga, que vai lá bater, intimidar o adversário. Ou é na porrada, ou é com dossiê. Comigo, não. Tá parecendo Venezuela, né? Hein? Tá parecendo Venezuela, né? Até E a cor outras das camisas. Agora, é lamentável que uma denúncia anônima, né? E isso não atinge só pessoas ilustres. Denúncias anônimas estão se propagando pelo Brasil afora, contra prefeitos, contra vereadores. Está virando moda agora denúncia anônima. A Constituição Federal admite a livre manifestação de pensamento, admite o direito de representação, mas desde que feito de forma identificada, desde que não seja anônimo. Então, na minha concepção, eu sempre defendi isso nos processos em que atuei. Denúncia anônima não serve para nada, não tem que seguir adiante. Ou o sujeito tem coragem de se identificar, sobre isso, se ele não tem coragem de se só identificar... dizer uma coisa, esse ministro especialista lá na Câmara, ele disse, olha, eu só passei para a Polícia Federal e aqui eu não posso revelar, pegou um maço, tem coisas gravíssimas. Você viu agora ele a mesma coisa? Aqui, que agora é negócio de Lava Jato, tem coisas gravíssimas. Que ministro da Justiça O Supremo Tribunal, ele já afirmou um posicionamento a respeito dessa história de denúncia anônima. Então, a denúncia anônima poderá até servir, no primeiro instante, para os agentes de polícia começar uma investigação ou um trabalho para dar corpo àquela notícia sem que tenha origem. Né? Mas é o problema. Será que esta polícia que vai investigar está a fim de investigar para esclarecer ou ela está a serviço desse ou daquele, como todos os órgãos? Olha, esse PT, o que ele está fazendo nesse país, é isso que eu falei no outro bloco, ou no outro momento. Se o povo não acordar, e o povo não fizer, né, fica difícil. Porque você falou o negócio das manifestações, é pré-pago e pós-pago. Então a coisa está difícil. É assalariado já, né? Então, às vezes, polícia, às vezes, tomando certa posição, seja a Polícia Federal, estadual, o que for, tomando certas posições que ela é eminentemente política. Nesse caso teu, precisaria fazer o seguinte: bom, tem aqui uma tal da denúncia, não na mão do ministro, se fosse outra situação. Nós vamos dar uma olhadinha, vou entregar para a polícia está estruturada, ela vai dar uma olhadinha. Não, isso aqui já para por ali mesmo. Mas quando tem influência política, vamos continuar. Vamos jogar laminha. Absurdo, Até absurdo. Delação premiada sem prova é chantagem. Também tem isso. E foi o que eles fizeram. O próprio delator todo tempo disse, eu não tenho prova de nada. Nunca vi José Aníbal. Não tem prova de nada, arquiva, tentou né? falar comigo, nunca conseguiu falar, é textual dele. Nunca vi José Aníbal, nunca Mas vamos pensar. E não tenho provas.
Delação premiada sem prova, você No sabe. tempo perdido, será que a Polícia Federal não tinha nada mais importante para investigar? 447 dias, como eu disse. Então, 447 Isso porque dias, eu o quê? agi Isso envolvia com o trabalho de delegados federais, agentes federais, órgãos aí que Supremo. cooperação internacional, isso O foi próprio investigação, Supremo, Supremo Tribunal Federal. É isso. E imagina quantas coisas importantes deixaram. Por isso que eu tenho reservas. Eu conheço a posição do Supremo, Éder, mas eu tenho reservas. Investigação anônima teria que vir, no mínimo, com um pouquinho de prova, salvo disque denúncia, aí que tem outro escopo, mas denúncia anônima em questões Não, políticas, eu tenho muitas reservas. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br,
com reapresentação 6 horas da tarde. Hoje com a audiência do Zé Aníbal, que diz que vai à tarde, 6 horas da tarde. Eu vou receber um grupo de jovens no meu escritório. Pelo menos uma parte eu vou vai dizer, aguarde aí, vamos assistir aqui o Gente que Fala. Fazer sessão de cinema, né? Nosso contato agora com Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, a AFIPESP oferece dezenas de serviços aos associados, entre eles a acupuntura, uma especialidade da medicina tradicional chinesa que ajuda a equilibrar a energia vital, promovendo a cura de doenças. A acupuntura é uma terapia alternativa que trata enfermidades utilizando agulhas, sementes de mostarda ou cristais em pontos específicos do corpo chamados meridianos energéticos, que correspondem aos órgãos e vísceras que se encontram em desequilíbrio. Quais os tipos de doenças mais comuns tratados com essa terapia? Então, segundo o acupunturista André Gomes, que atende na AFIPESP, no Ocidente, a acupuntura é mais conhecida para o tratamento de dores e nos processos inflamatórios em geral, como os lombalgias e nos torcicolos, né? Já na China, a acupuntura é a medicina oficial adotada para manter a saúde e o bem-estar das pessoas. O Hospital Central de Pequim chega a atender por dia cerca de 7.000 pacientes que buscam a cura de seus males por meio da acupuntura. Podemos dizer que a acupuntura hoje está mais evoluída com novos métodos de tratamento, Gisele? Se olharmos sob o ponto de vista da história, não. É incrível, mas essa técnica milenar tem se mostrado cada dia mais eficaz no tratamento e cura dos mais diversos tipos de enfermidades. E da mesma forma como começou há 5.000 anos, por meio de equilíbrio da energia vital. O que temos de novo é que, além da acupuntura tratar problemas de saúde, ela passou a ser uma grande aliada na busca da beleza. Isso mesmo, com a técnica milenar da medicina chinesa, é possível amenizar rugas, acne, flacidez facial e corporal, gordura localizada, celulite, entre outros. Porém, mesmo nos tratamentos estéticos, é recomendado fazer acupuntura geral, para harmonizar e equilibrar as funções do organismo que podem estar descompensadas, fazendo com que isso se reflita na aparência. E a acupuntura pode tratar qualquer tipo de doença? Pode sim, mesmo as mais graves que estão passando por tratamentos pesados pela medicina tradicional. É comum, em alguns casos, se instalar um quadro de tristeza, ansiedade, até depressão, situações que a acupuntura é de grande ajuda ao paciente. E a acupuntura pode prevenir doenças? Sim, desde que sejam de ordem psicoemocional, é possível diagnosticar os distúrbios energéticos e tratá-los antes que sejam somatizados pelos órgãos e glândulas, evitando assim que as doenças se manifestem no corpo físico. Os interessados podem obter mais informações na Coordenadoria Social, localizada na Rua Venceslau Braz, 206, nono andar, no centro, ou pelo site www.afipesp.org.br/social, ou pelos telefones operadora 11 3293 9592 e nos finais 9563, 9572 e 9574. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez, trazendo informações aos ouvintes do Gente que Fala. Obrigado, Gisele. Obrigada, Zancopé. Boa tarde a todos. Boa tarde. Registrando aqui, agradecendo o Paulo Rogério Gilani, jornalista Paulo Rogério Gilani, que disse que fazer programa com gente que fala é fácil. Quero ver fazer com gente que não fala. Olha, Paulinho, de vez em quando acontece, viu? Também Hélio Soares. Um abraço, Hélio. Tem tradição, o Helinho, né? Já herda do Paulo Edson, a voz do rádio, toda essa tradição. Um abraço, Helinho. Nosso Gente que Fala hoje tem o economista José Aníbal, o Éder Xavier da Trombeta, que é vereador por São Caetano do Sul, o advogado Marcos Bernardini, que é especialista em processo civil, o advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor. Éder Xavier da Trombeta, você está propondo em São Caetano um projeto de lei que permita o transporte de animais de pequeno porte nos ônibus municipais?
Zancopé, bancada, estamos vivendo um momento muito diferenciado. Eu sempre gostei de animalzinho, cachorrinho lá fora. Tive cachorrão. Mas os meus filhos, netos, têm hoje um relacionamento com os cachorrinhos, com os animais, assim, muito, muito estreito, né? Aí uma identificação muito grande com o comportamento do animal, que parece ser um animal irracional se comportando melhor do que os animais racionais, né? Então, São Caetano tem hoje um índice muito alto de pessoas que estão cuidando dos seus cachorrinhos, seus animaizinhos e tal. Então, minha filha, a Ana Lee Xavier, dedica a vida dela. É aquele tipo de gente hoje, de pessoas, que passa na rua, pega um cachorrinho, um gatinho. Protetora, né? É protetora. Ela não quer ter neto para mim, ela quer tomar conta dos cachorrinhos, ela e o marido. Então, vivenciando mais próximo desse tipo de afetividade com os animais, e muita gente assim em São Caetano, São Paulo fez, não inovei nada, não reinventei a roda, copiei lá o que foi feito em São Paulo e vamos fazer, apresentamos esse projeto para ser aprovado em São Caetano do Sul. É 15 quilômetros, os ônibus não têm um curso muito extenso, muito longo, e vai tomar todos os cuidados, a caixinha, animalzinho pequenininho. Tem que ter um transporte em embalagem adequada, né? Tudo direitinho, para quem esse pesquisou. é um esclarecimento importante, porque eu fiquei imaginando, mas como é que vai transportar? Não, é de pequeno porte, também não vai entrar com pitbull, nem com Rottweiler dentro do ônibus. Não. Pequeno porte, precisa estar vacinado, vai dentro da caixinha, tudo direitinho, e vai fazer o transporte. Tem que levar a documentação. É que tá. Isso é uma questão importante, porque no caso das companhias aéreas, né, esse transporte é permitido, em alguns casos na cabine, e aí envolve uma questão de direito do consumidor, porque às vezes pega uma pessoa que tem alergia a pelo do cachorro, esse tipo de problema acontece. Agora, tem a questão da vacina, sim, tem que estar vacinado adequadamente. Isso, Éder, é um projeto até de cunho social. Pelo animal e pelo claro, pelo proprietário do animal também, mas um projeto de cunho social porque as pessoas mais pobres, que não têm carro, as pessoas mais necessitadas, às vezes precisam levar o cachorro no veterinário e tem que percorrer 10 quilômetros. Não tem hospital, por exemplo. Lá no ABC tem os hospitais veterinários das universidades e demandam deslocamento. E se não for feito de ônibus, esse deslocamento vai ser feito de que forma? O Rolinho, porque ele é filho do grande Rolo, né? Então, é o seguinte, você tocou num ponto fundamental que nós discutimos. Minha filha discutiu muito isso com a gente fazer esse projeto. Que as pessoas mais humildes, então aquele que tem um cachorrinho bem cuidado, tem dinheirinho, tem carrinho, tem motorista, isso está tudo bem. Mas outros que têm uma afinidade tão grande, aquilo é a grande esperança da convivência para retribuir o amor, o animalzinho e tal. Eles estavam com muita dificuldade para transportar para cá, para lá, para ir visitar. Bem, aquela senhorinha que usa lá o ônibus, que lá não precisa nem pagar mais idade e tal, ela tinha dificuldade. Esse foi eu não toquei no assunto, mas você, com muita propriedade, lembrou isso. Então, é uma questão mesmo de uma função social muito interessante, pelo momento que nós vivemos dessa relação entre o animal e o ser humano racional. Ainda está em projeto. É um projeto, mas nós já tivemos um relacionamento com os outros vereadores, tudo parece que isso será realmente aprovado. Interessante, a sua humildade em dizer... Copiei o projeto. Não, mas as coisas boas têm que ser copiadas, né? Achei maravilhoso, né? Aqui, se não me engano, é do Natalini o projeto. Né? Você sabe, eu tenho percebido, você toca nessa coisa, sabe, eu tenho percebido que normalmente os políticos se postam assim como se fosse ser humano lá de outro planeta muito mais desenvolvido que o nosso. Ele sabe de tudo. Você pergunta da Lua, ele sabe. Você pergunta, ele sabe. No fundo, ele fala, não fala nada. Mas, sabidão, eu acho que precisa aproximar um pouquinho dessa mudança que nós queremos que o povo seja povo e não a multidão continue sendo guiada por grito, mostrar que somos todos iguais. Eu copiei mesmo, o que eu fiz, o que eu não fiz. Senão, vamos ficar sempre na mesma coisa. Não é nem humildade, é uma coisa de ser sincero com a realidade das coisas. Olha, Sabesp, a pressão da água fornecida pela Sabesp para clientes em São Paulo chegou a ficar várias vezes abaixo do recomendado pela BNT, que é pelo menos 10 metros de coluna de água. Segundo o diretor metropolitano da companhia, Paulo Massato, o objetivo é tentar evitar o racionamento, que, segundo ele, aumentará a possibilidade de contaminação da água. Rolo, posso? Com certeza. Mas essa questão aqui da Sabesp, da pressão da água em desacordo com as normas da EBNT, o Código de Defesa do Consumidor prevê lá que um dos fatores de vício do serviço prestado
é justamente essa prestação do serviço em desacordo com as normas técnicas. E quem dá as normas técnicas é justamente a ABNT. Isso significa que, para esses locais, para essas pessoas, onde não está havendo a pressão de acordo com a ABNT, o serviço prestado é um serviço viciado. Este um ponto. O outro ponto, acho que esse é o mais importante, agora está sendo discutido, está sendo investigado pelo Ministério Público em sede de inquérito civil, a questão da pressão da água e da interrupção do fornecimento da água levar ar a passar pelos hidrômetros, isso principalmente nas regiões mais altas da cidade. Isso está resultando que a pessoa economiza água e o ar passa pelo hidrômetro, gira o hidrômetro, ela não utilizou água, mas o ar está lá girando o hidrômetro, ela não está conseguindo atingir aquele índice de economia e vai ser multada pela Sabesp lá em 50%, em 100%, porque ela supostamente não teria economizado água. Esse é um fator importante que está agora sendo estudado, já tem engenheiro que diz que o ar realmente, em determinadas regiões da cidade, pode gerar um incremento considerável na conta de água e vamos esperar que esse problema seja resolvido, que o serviço seja adequado, ou seja, prestado dentro das normas da ABNT, e também que esse problema do ar, aí que seja, por exemplo, colocado um dispositivo, inclusive algumas empresas andaram comercializando esse tipo de dispositivo, mas até onde me consta era enganoso, não era um dispositivo eficiente, mas a própria Sabesp tem que dotar os seus hidrômetros de um mecanismo que elimine o ar e que não cobre pelo ar, que ar não pode, obviamente, ser cobrado pelo preço de água. Zé Aníbal, você ocupou recentemente a Secretaria de Recursos Hídricos. De Energia. Essa chuva toda e altera o quadro? Tem melhorado bem. Não é? As chuvas de fevereiro tem não sido bem acima da média. Não estou abordando o aspecto do consumidor, da água de consumo das pessoas, vamos dizer assim. Mas no teu caso específico é a geração de energia. Geração de energia. Geração de energia tem tudo a ver com água, né? O Brasil, sim. A matriz energética nossa é basicamente água, 70%, 74%. 3/4 da energia do Brasil é água. Agora, o consumo fundamental da água, o uso fundamental da água é o consumo humano, né? E é esse um desafio que nós estamos tendo aqui no Brasil e no mundo, né? Sim. Na Califórnia tem 4 anos de seca. Se você passar na frente da casa de alguém na Califórnia e a grama não estiver seca, essa pessoa vai ser execrada. É sinal de que ela está aguando grama. E não pode fazer. E aí a gente ainda vê pessoas que estão... Mas eu acho que a reação da população é extraordinária em São Paulo. Está todo mundo hoje implementando cisterna para água de reuso, né? Fazendo tudo. Outro dia eu vi uma pessoa na televisão falando com tanta tranquilidade que eu falei, isso já está dentro da cultura. Ela toma banho e a água do banho ela usa depois. E a tendência é melhorar, porque agora as crianças estão muito melhores do que a nossa geração. Né? É preciso Você sabe, a minha filha, há 10 anos atrás, ela hoje tem 30 anos, ela tinha 20 anos, viajou e tal. Ela um dia virou para mim, pai, por que você não propõe ao pessoal do prédio que a água da privada seja uma água de reuso? Ela já naquele tempo, uma menina que estava vendo, observando e lendo, vendo o desafio da água e tal. Por que não pega a água da máquina de lavar, a água do chuveiro e usa? Aí fica ali, mas tem, né? E agora a gente está vendo que isso é uma medida absolutamente racional. A tendência tem técnica suficiente para essa água que a sua filha falou, ela ser reusada imediatamente. Né? Agora, o jornal Participações da Copé hoje estava vendo que 19% dos consumidores final, não é empresa, indústria, aumentaram o consumo. Mas, Rolo, você fala aí, será que precisaria mapear se é nos lugares mais altos, esse 19% não é a falta de conscientização natural que aconteceu com a água, ou é realmente esse problema da pressão, da Tem água, o problema dos ar? condomínios também, Éder, que tem muitos condomínios aqui na cidade de São Paulo que não tem, e na Grande São Paulo, não tem hidrômetros individualizados. E aí, às vezes, porque o consumo é igualitário, é feito por rateio, né? Perfeito. A cobrança é feita por rateio e as pessoas não economizam. Isso também é um fator que leva a desperdício. Mas esses 19%, será que não está nesse âmbito que você disse lá da... Não, eu acho, vamos chutar aí, mas deve ter uns 5% uns 7% do condomínio e do ar, e o resto realmente é desperdício. Bernardino.
É verdade. A população se conscientizou muito rápido, não é? Verdade. Então, quando começou essa crise mais forte aqui em São Paulo, eu comecei até a falar nas aulas, olha, pessoal, a gente tem que se conscientizar e tudo mais. E, na verdade, a população rapidamente, não é? Rapidamente se conscientizou, desde da pessoa mais humilde até os condomínios. No meu condomínio, eu acabei sendo síndico, não é? Eu achei interessante que a primeira medida que eu adotei lá foi exatamente separar, não é? A cobrança, porque não se tem a sensação de que está gastando ou não. A partir do momento que nós separamos a cobrança, já melhorou. E eu achei interessante, meu prédio é um prédio novo, nós temos 3 poços artesianos lá. Nossa. E a construtora, ao invés de pegar e já quando construiu o prédio, aproveitar aquela água, era jogada fora. Então, quando eu saía do meu prédio ali e eu via aquela água escorrendo... Tem lugar que tem nascente, isso é nascente, né? Mas a água límpida, sabe, impressionante. Aquilo já me dava uma coisa, meu Deus, água estão do jogando água Guarani. fora. Desperdiçando água de nascente. Jogando água fora. Desculpa, mas o Zé Aníbal, que foi vereador, parece que existe limite para a utilização dessas águas. O prédio não pode usar. Tem que tratar, tem que tratar. E a Sabesp instala hidrômetro a Sabesp instala o hidrômetro no poço também. Exatamente, tem toda uma regulamentação. Não é rápido, né? Então eu tentei resolver, não foi rápido, infelizmente. Mas nascente é melhor. Poço é diferente de nascente. Você tem uma nascente lá, a água tem que correr para algum lugar, é só você captar aquela água. E há 2 meses a gente conseguiu fazer isso. Nós tivemos uma economia do prédio de R$4.000. A conta média era de R$6.000 no prédio. Nós economizamos, eu senti agora, R$4.000. Veio a conta, eu coloquei até no elevador um aviso. Ou seja, é o melhor resultado, né? Que você tem para R$4.000. Estamos pagando 1/3 do o povo resolvendo o problema. É o povo. Né? Agora, daí, enquanto você de um lado economiza, do outro a Sabesp te cobra pelo ar. Aí não dá também, não é verdade? Você paga pelo ar. Uma coisa que eu soube logo no início, quando começou, a Sabesp começou a estimular as pessoas à economia, eu descobri lá, eu tenho um sítio em Biúna e vi como é que as pessoas estavam fazendo. Eles pegavam aquela garrafa PET de 2 litros e punham na caixa de descarga, cheia de água, fechada. Sim. Quer dizer, economizava já 2 litros. Né? Menos 2 litros na caixa quando der descarga, porque 2 litros estavam ocupados por aquela PET com 2 litros de água dentro fechada. Interessante. O povo é criativo, vai fazendo dali. A teoria de que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Né? Vou fazer isso. Economizava 2 litros d'água. Algumas perguntas, né? Gerson Fonseca do Ipiranga. Como foi possível que o cartel do metrô de São Paulo tenha agido durante 10 anos e ninguém do governo do estado de São Paulo tenha percebido? Quer acrescentar, Olha, eu acho que cartel, as coisas podem ser bem feitas, não feitas no padrão petrolão, né? Bem feitas no sentido de que faziam ali no limite, se acertavam bem e tal. Mas o importante é que a investigação da Polícia Federal foi concluída em dezembro em São Paulo. Tem 31 pessoas indiciadas e o governo de São Paulo tem várias ações de ressarcimento das empresas, pelas empresas fornecedoras e pelos autores que foram incriminados. Eu acho que vai dar um bom resultado, um resultado exemplar. Zé Aníbal, Normando, o governo Alckmin estaria no início de uma crise econômica, inclusive já interferindo nas verbas para o bom andamento administrativo? Olha, não é o governo Alckmin, é o Brasil, não é, meu caro? O Brasil está numa crise, você viu agora, acabei de ver o dado do IBGE, desemprego 5,3% em janeiro, é 1% a mais do que em dezembro. 200 e tantos mil pessoas foram desempregadas. Infelizmente isso vai acontecer. A situação do Brasil, a situação econômica é grave. A gestão Dilma é uma ruína. E eu não vejo como ela possa recuperar alguma credibilidade e fazer diferente, o que é pior. O impacto disso em São Paulo é sempre muito significativo. São Paulo é o estado mais desenvolvido. Quando a economia cresce, rapidamente a gente sente o impacto positivo em São Paulo. Quando ela cai, rapidamente. E o ABC também é outro termômetro, né? É verdade. Na realidade, toda a grande São Paulo, você pega Osasco, Guarulhos, que são cidades que têm muita indústria. Então, eu prevejo que nós vamos ter um ano difícil. A inflação está muito forte, ela estava muito reprimida artificialmente por esse governo Dilma. Enfim, fez tudo de errado. A gente tinha quase certeza de que o Brasil tinha tomado um rumo virtuoso, que era difícil mudar aquilo. Responsabilidade fiscal, inflação sob controle, com metas, né, câmbio, etc. Ela conseguiu estragar tudo isso. É realmente muito ruim.
Arthur Rolo, Carlos Viana da Vila Guarani. Por que o direito do consumidor também não abrange problemas que ocorrem no metrô, nos trens e demais meios de transporte? Abrange, aplica o Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso específico aí, essas interrupções frequentes, essas reduções de tempo, de velocidade de circulação de trens, etc., também envolvem direito do consumidor, sim, paga a passagem. É o que a gente chama, tecnicamente, serviço público uti singuli. É aquele prestado de forma individualizada e remunerado de forma direta. Está a previsão lá no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor de aplicação aos serviços públicos. Marcos Bernardini, o nosso indefectível Jaime do Jardim Bom Filhório. O departamento por videoconferência seria mais eficiente e democrático que o olho no olho do juiz no depoente? Mais eficiente é difícil, porque eu acho que essa questão pessoal ali realmente tem uma grande importância, né? Nós que atuamos na área jurídica, nós sabemos que a presença, você tem um feeling, né? O ser humano ele tem isso e não dá para ignorar. É difícil aferir, é difícil dizer, mas nós sentimos, né? Se a pessoa está tendente a alguma coisa ou a outra, mas infelizmente a tecnologia está aí. Hoje em dia você não tem como mudar isso, você não tem como frear isso, e também tem a questão do transporte de preso ou qualquer outro tipo de conferência. Você tem custo, você tem o perigo, você tem uma série de problemas que acaba a videoconferência resolvendo, né? Então você tem de um lado um prejuízo, mas do outro o benefício parece que é maior, né? Muitos presos, inclusive, eles acabavam se utilizando do transporte do preso da penitenciária, né, do presídio até o fórum, para fazer crime, na verdade. Pegava e interrompia ali o transporte, resgatava esse preso. Então, é uma segurança, né? Então, entre a segurança e o sentimento pessoal que o juiz vai ter ali, me parece que deve ser priorizado a segurança da população. Éder Xavier, Fábio Melo de Diadema. São Caetano é a melhor cidade do Brasil para se viver? Perguntou para quem, né? Certeza, né? Olha, eu sustentei aqui já algumas vezes que o problema do Índice de Desenvolvimento Humano, feito pela ONU a cada 10 anos, mostra que São Caetano do Sul é a cidade do melhor índice de desenvolvimento humano. Agora, o índice de desenvolvimento humano contempla 3 coisas. A longevidade, contempla também o número de escolas. Longevidade é o tempo de vida. Né? Tempo de vida, isso. O tempo de vida, o número de escolas e também a renda per capita. Algumas das grandes fortunas deste país nasceram lá em São Caetano do Sul. São famílias e tal. Agora, nós temos hoje em São Caetano, é o 4º menor município em extensão territorial do país. É o menorzinho. Em São Paulo, ele é o penúltimo menor. Agora, o segundo índice de desenvolvimento humano é a cidade de Águas de São Pedro, que tem 3 quilômetros quadrados, sem desmérito nenhuma cidade, e somente 2 hotéis. Então, nós temos todos os problemas que tem todas as cidades. E aí houve Aníbal, você que vive na política, o Tortorello, nosso amigo Tortorello, que foi prefeito, usou essa história do IDH de São Caetano do Sul. E agora, quando a gente vai lá buscar para resolver o problema da cidade, encontra com o ministro vira para nós assim e fala assim... Vocês não estão precisando de nada. Vocês vieram trazer dinheiro para cá porque houve uma mistura entre desenvolvimento humano e todo mundo rico na cidade. Então, a cidade realmente é a cidade que está toda asfaltada, tem luz, etc. É a cidade da GM, da Casa GM, Casas Bahia, mas tem uma série de dificuldades. É boa para se viver, mas temos que também ter consciência do que nós estamos passando por aí. O doutor Arthur Rolo, Vilma, em que medida o alto valor das tarifas do pedágio e o grande número deles está contribuindo para esse movimento dos caminhoneiros? Sem dúvida, incrementa custo, né? Isso incrementa custo e tem muito pedágio realmente. Agora, eu vivi, o pessoal que está aí agora mais novo talvez não tenha vivido, mas eu vivi o período antes do pedágio e depois do pedágio. Ainda prefiro pagar pedágio, eu acho que precisa haver uma redução. Eu acho que o melhor tipo de licitação para pedágio é o menor preço, né? E talvez fazer o pedágio fracionado entre os diversos trechos, aí uma cobrança mais justa, mais isonômica, mas eu ainda prefiro pagar pedágio e ter estrada boa e ter socorro
socorro médico se precisar e ter gente para trocar o pneu se o pneu furar. Então, eu prefiro o pedágio, porque em outros estados do Brasil a gente não tem pedágio e tem estrada esburacada, acidentes, mortes. Doutor etc. Arthur Rolo, agradeço a gentileza de ter participado do Gente que Fala. E eu que agradeço. Hoje um abraço ao doutor Alberto Rolo. E hoje aqui o tempo foi curto, né? Não deu roteiro aqui, não deu. Marcos Bernardini, da mesma forma, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu agradeço pela participação com uma bancada tão nobre. Éder Xavier, que bom tê-lo tirado de São Caetano hoje. Fiquei contente de estar aqui, ao lado dessa bancada maravilhosa. Reitero, pessoal, muita coisa daqui leva para São Caetano do Sul e não vou precisar trombetear tanto, porque quando eu estou aqui, reitero novamente, como eu falei no começo do programa, todo mundo fala do teu programa lá. Aí não preciso falar muita coisa, fico mais calminho um pouco. José Aníbal, é sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Me deu até vontade de fazer uma rápida visita a São Caetano, porque eu acho que está melhor do que o Trombeta está dizendo. Viu? Mas olha, tudo bem, é uma satisfação ter estado com vocês aqui. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.